Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Queridos, estudo de hoje, um estudo maravilhoso, dando continuidade aqui, cinto e coraça. O que Paulo está querendo nos dizer aqui com cinto e coraça? Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor primeiro, pelo dia que Ele nos deu e pelo pão de cada dia, tá certo, meus irmãos? Senhor nosso Deus, graças te damos mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, Senhor. Obrigado pela tua santa paciência e pela tua misericórdia. Fortalece a mim e meus irmãos que estudam tuas santas palavras e os que ouvem também, Senhor. Que o Senhor coloque em nós o sapato do Evangelho para prosseguir em frente, não recuando e sempre indo em frente contra o inimigo. Nos dá a paz nesse estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Que bacana, né? O estudo de hoje, né? Que bom. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: Estais, pois, firmes, cingido vós, com a verdade, e vestindo vós da couraça da justiça. Calçai os pés contra a preparação do Evangelho da paz. Muito bem. Aqui, queridos, com certeza, né, Paulo, né, ele nos traz uma ilustração muito boa, né, de cinto e couraça. Agora, o que é a verdade que ele fala aqui, né? Paulo fala aqui da verdade, né? Ele fala: estais, pois, firmes, cingido vós com a verdade. O que é verdade, né, queridos? Se nós temos, né, que entender o que é o cinto da verdade, nós temos que saber também o que é verdade. Vamos ver João 14. João 14. João 18. Vamos no livro de João, capítulo 18. E vamos ver aqui, ficar bem melhor para nós entender. João 18, a partir do versículo 33. Está escrito assim, ó. Tomou, pois, Pilatos, tá? Na escritura aqui, ó. Tomou Pilatos ao entrar no petróleo, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros aos meus respeitos? Outras pessoas falaram a meu respeito, Jesus quis dizer. Ou essa pergunta vem de ti mesmo? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? Já disse tudo, Pilatos, né? A tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizestes? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Uau, né? Uau. Versículo 38, 37. Então disse Pilatos: logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dissestes que eu sou rei. E eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus falou para ele. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Uau! Queridos, o ponto aqui é a verdade, tá certo? O ponto da lição aqui é a verdade. E Pilatos pergunta para ele: então o que é a verdade? Como você classifica a verdade? É? Vamos entender isso, tá? Que o ponto aqui é a verdade. Jesus é a verdade. Está no livro de João 14, no mesmo livro de João em 14, versículo 6. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus fala. Queridos, Jesus é a verdade. A verdade estava ali na frente de Pilatos e ele deu as costas para a verdade, indo até os judeus dizendo: não vejo nada neste homem. Ele estava diante da verdade, queridos. E ele deu as costas para a verdade e falou: tá, tu tá falando que é a verdade. E foi lá conversar com os judeus. Irmãos, essa pergunta, o que é a verdade, continua ecoando através dos séculos, viu? As pessoas continuam ainda perguntando o que é a verdade. As pessoas ainda andam perguntando isso. Tem verdade aqui na Bíblia? Existe verdade na Bíblia? O que é a verdade? Ainda nos tempos de hoje, queridos. Todos dizem que possuem a verdade. Todos, né? Todos dizem que possuem a verdade. Todas as igrejas dizem que possuem a verdade. Mas eu te pergunto, o que é a verdade? Hein, queridos? E João 14,6 falou que é Jesus. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho e a verdade. Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele é a verdade. Mas o que é mais verdade? João 17,17 tem mais verdade. Porque lá está escrito assim: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, as escrituras é a verdade. Assim diz o Senhor. E ponto final, queridos. Veja o que é mais verdade. Em 1 João 5,6, fala que o Espírito é a verdade. Em João, vai anotando aí, 5,6. Tem mais verdade? Sim, queridos. No Salmo 119, versículo 142, Salmo 119, vamos procurar aqui na Bíblia, para nós ficar bem interagido, tá bom? Salmo 119, estou chegando aqui, ó. Versículo 142. Olha o que está escrito. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei a própria verdade. Ou seja, a lei de Deus é a verdade. Aqui fala que a lei de Deus é a verdade, embora Satanás coloque nas pessoas desprezo na lei de Deus, mas ela continua sendo a verdade. E acabou.
Tem mais confirmação nisso? Sim. No mesmo capítulo aí, 119, versículo 151, está escrito assim, ó: Tu está perto, Senhor, e todos teus mandamentos são verdade. Queridos, a Bíblia classifica aqui, ó, Deus, que é a verdade, tá? Jeremias 10:10 fala que Deus é a verdade. Depois, João 14:6 fala que Jesus é a verdade, o Filho é a verdade. Depois, você vai aí no livro de 1 João 5, né? Fala assim, que o Espírito é a verdade. 5:6. Depois você vai em João aí 17, né? João também 17 fala que a palavra de Deus é a verdade, né? Que nem nós lemos aí. Depois você vai em Salmos, fala: a tua lei é a verdade, a lei de Deus é a verdade. E depois fala que os mandamentos de Deus é a verdade. 5 colunas da verdade nós temos dentro da Bíblia, queridos. 5 colunas da verdade. Por isso, quando Paulo aconselha que você coloque o cinto da verdade, ele está dizendo que você precisa ter essa verdade que nos liberta. Paulo está querendo falar, você precisa ter essa verdade que nos liberta. Tá? Queridos, a Bíblia está recheada de verdade. E essa verdade que nos liberta é que Paulo está querendo colocar para nós. O que mais a couraça da justiça, né, representa para nós? As roupas antigas e soltas, as roupas antigas e soltas, precisavam ser amarradas ao redor da cintura, antes do trabalho ou antes da batalha. As roupas que eram soltas, antigas, tá? Antes da batalha, né? Ou antes do trabalho também, né? Paulo imaginou os crentes, né, se adaptando às armaduras, como os romanos faziam, com um cinto militar de couro, com gravuras decorativas, né, e fivelas de cinto ali decorativas, né? Então Paulo estava imaginando os cristãos assim, né? Que pendia uma série de correias, naqueles cintos tinha uma série de correias de couro, com discos de metal ali. Então Paulo imaginava isso. Tudo isso tinha como função de prender outros itens ali no lugar, ali aquelas correias que era pendurada, tinha itens para prender outras coisas ali no lugar. Mas a verdade, meu irmão, não é propriamente dos crentes. A verdade pertence a Deus. Essa aqui é a verdade, tá certo? A verdade não pertence aos crentes, mas pertence propriamente a Deus. É por isso que temos que vestir o cinto da verdade, que proclama Jesus como Salvador, que a Bíblia, né, meu irmão, ela é a regra, ela é a regra da fé, né? É a prática também da lei de Deus como a norma de obediência. A Bíblia, ela representa tudo isso na nossa vida. Tá? Queridos, os crentes devem experimentar a justiça espiritual oferecida pelo dom divino da justiça de Deus. Tá? E que justiça? Do nosso Senhor Jesus Cristo, claro, meu irmão. Tá? Ele é o único justo e nos dá da justiça dele. Jesus nos dá da justiça dele para nós.
Amados irmãos, existe a justiça imputada, tá bom? Vamos entender isso. Existe a justiça imputada, tá? Que é a justiça que nós vamos entender já, e a comunicada. Existe a justiça imputada e a comunicada. Agora, qual é a diferença aí dessas duas justiças? A justiça imputada é aquela que ocorre na justificação pela fé, quando você abraça Jesus como Salvador pessoal. Você está entendendo? Sendo como perdoado, salvo. Você creu em Jesus Cristo e pronto. Agora, a justiça pela fé, salvos em Jesus Cristo, nós temos que continuar. Quando você está salvo por Jesus Cristo, nessa justiça aqui, que é imputada, quando você está nessa justiça imputada, salvos pela fé em Jesus Cristo, nós temos que continuar. Continuar como? Tendo relacionamento diário com Jesus através da comunhão. Aí você percebe que nossa comunhão diária com Jesus, você continua recebendo a justiça de Cristo, agora através da comunicação. Você está entendendo? Que está em segunda fase aí. A justiça imputada e a justiça comunicada. Quando você tem a justiça imputada na fé de Jesus, você dá continuação e você começa a ter essa justiça de Deus comunicada agora. Você está entendendo? A segunda fase é chamada de justiça comunicada. Por quê? Agora existe uma profunda amizade entre você e Jesus. E aí você louva a Ele aonde você estiver, você fala dele. Eu estive falando em estudo para meus amigos, dois amigos particular meu, que eu, quando estava com eles, nós não estávamos em 3 mais, agora nós éramos em 5. E ele falou, como? Eu falei, nós temos Jesus agora e o Espírito Santo, né? Porque quando nós estamos sempre juntos, sempre há um assunto que Jesus entra na nossa conversa. Ele participa da nossa conversa. Sempre nós vamos falar de Jesus e do Espírito Santo. Você entendeu? Uma justiça imputada em você pela fé, pelo amor de Jesus Cristo, e agora comunicada. Você entende, queridos? Esse relacionamento é chamado de santificação. E nela vem a justiça comunicada diariamente, que nós podemos dizer assim, é bom, né, meu amigo? É bom, né, minha irmã? Você tem uma justiça imputada em você, com o amor e a fé de Jesus Cristo, quando você acredita em Jesus, anda na fé, e agora você tem uma justiça também, dá continuação na justiça comunicada para as pessoas. Falar de Jesus. Não é mesmo, meu irmão? Amém, né? Queridos, cingido o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos preparados para a guerra com o nosso comandante, que é Jesus Cristo. Eu vou repetir. Cingidos os cintos da verdade, vestida a couraça da justiça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, né? Nós estamos aqui preparados para a guerra, né? E o comandante ali na frente é Jesus Cristo. E aí não tem guerra que nós não vencemos, né, querido? Se Jesus vai à frente, meu irmão, a guerra é ganha. Você já vai para a batalha sabendo que vai ganhar. Que bênção, né? Que maravilha, né? Um estudo cinto e coraça. Olha onde nos levou, né? Na fé, né? E nós pronunciar Jesus.
Tá vendo, queridos? Muito bem. Próximo estudo. Os sapatos. Ó, sapatos, a igreja como vamos dizer, como uma paz, né? A igreja e o arauto da paz. Vamos falar assim, tá bom? Ó, sapatos, igreja como um arado da paz. Vamos entender isso. Você viu como foi gostoso entender aqui, ó, esse título aqui, ó, cinto e couraça? Hã? Você tem duas definições aí? Assim nós vamos entender o próximo estudo. Sapatos, igrejas como arado da paz. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Dando continuação, tá certo? E que a paz aqui, que já falou, esteja com você, onde você estiver, e que Jesus Cristo tome conta de você. Tá entendendo, meus queridos irmãos? Fico com o amor dele e até amanhã. Se Deus quiser e Ele quer, para nos ajudar a comunicar, tá? Receber de Jesus e agora se comunicar para as pessoas, tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã. Fica com a paz do Senhor.